Galera, vamos para o tópico principal dessa live, tá? E não esqueçam que a gente tem um espaço aqui para perguntas e respostas, caso ao longo dessa live você tenha dúvidas sobre estratégia de conteúdo. Primeiro ponto, né? Estratégia de conteúdo. Como que você pode produzir conteúdo de valor para o usuário? Para quem acompanha o canal e acompanha as lives faz algum tempo, sabe que eu bato muito na tecla de valor para o usuário. Não adianta nada você querer fazer um conteúdo meramente para monetizar, porque se você não seguir as políticas, você pode estar tendo problemas com esse conteúdo, inclusive pode perder sua conta, pode perder, ter restrições de monetização. Então, fazer um conteúdo que seja performático em monetização está também atrelado a fazer um conteúdo que seja de valor para o usuário. Não adianta nada você querer fazer o melhor conteúdo otimizado para palavras-chave se ele não está gerando valor para o usuário, não está entregando para o usuário o que é prometido, tá? Então, para isso, é importante que você leia as políticas de conteúdo do Google. Na última live, a gente falou só sobre políticas de conteúdo. Eu passei rapidamente sobre a parte de políticas de conteúdo, a gente mencionou algumas coisas que você não pode ter no seu conteúdo, como conteúdo perigoso, práticas enganosas, a parte de incitação ao ódio, conteúdo médico, né, sexualmente explícito, conteúdo com violência, com imagens obscenas ou sangrentas. Tudo isso aí você precisa evitar, tá? Lá na parte dentro da comunidade, não, desculpa, dentro da parte de políticas do Google, se você digitar assim, Google Policies for Content, AdSense, se botar algo assim, você vai achar a parte de políticas aqui do AdSense e lá dentro vai ter a parte de conteúdo, tá? Content. Aqui dentro vai ter a parte de conteúdo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Set Navigation, tem a parte específica de conteúdo aqui dentro, tá? Então, assim, leia as políticas com calma, especialmente essa parte de conteúdo, porque isso vai te dar uma noção muito boa do que pode e não pode ter dentro do seu conteúdo. Eu falo isso porque, cara, já teve até casos internamente, não vou citar qual URL, mas da gente fazer uma URL, lançar a URL, ver que ela é performática, e depois de um tempo descobrir que aquela URL ela violava as políticas de conteúdo e a gente tem que tirar a URL do ar, tem que pausar as campanhas. Então, assim, vai te gerar um retrabalho se você não entender o que pode e não pode ser promovido dentro do seu site. Por isso que é importante essa parte de política, é importante ter esse alinhamento aí dentro do seu site, beleza? Outra coisa que a política vai te dar, essa central de políticas, são as melhores práticas. Eu vou dar um exemplo até que eu compartilhei hoje, há umas horas atrás, dentro lá do grupo da comunidade no WhatsApp, que é a parte de transparência. Lá eu achei uma parte das políticas que o Google citava que os visitantes, né, do site, eles precisam... É importante que as informações sobre a produção de conteúdo elas precisam ser exibidas, sejam claras. Então, ter data e assinatura de quando foi feito o conteúdo, informação sobre o autor, né, a publicação, informação sobre a empresa, o responsável pelo conteúdo, dados de contato. Então, até coisas aí que muitos dos sites da internet que fazem compra de tráfego não possuem e chamam a atenção do Google se eles passarem por um review manual, tá? Então, são coisas aí que eu acho que é válido, se você é publisher, parar para prestar atenção e talvez até atualizar a estrutura do seu site para ter esses pontos, tá? Isso aqui foi só um exemplo, tem muito mais lá dentro das políticas, tem muito mais exemplos de melhores práticas. É importante que você leia e esteja ciente disso, beleza? Quando a gente fala de conteúdo, e eu vou passar as principais estratégias, que é o ponto principal da live, é passar essas estratégias, minhas estratégias aí, digamos, favoritas para criar conteúdo. Mas antes de falar disso, eu gostaria de falar de um ponto que está muito em alta nos últimos meses, que é a parte de inteligência artificial aplicada a blogs. A gente até no passado já fez algumas lives sobre inteligência artificial. Esse assunto ele tem evoluído muito rápido. Ele foi adotado assim, numa velocidade absurda. Foi coisa assim de 3 a 6 meses. A galera foi de não usar a inteligência artificial nos sites para diariamente lá estar dentro do ChatGPT, do Jasper, do Bard,
fazendo carries e usando isso para montar conteúdo. E eu acho importante que quem ainda não se adaptou se adapte em relação a isso, tá? Essas 3 ferramentas que eu citei aqui são as ferramentas que a gente mais utiliza. Inclusive, 2 delas, o ChatGPT e o Bard, eles têm versões gratuitas que você pode utilizar aí dentro do seu site, tá bom? Então, se você não usa a inteligência artificial ainda dentro dos seus projetos, eu acho que é hora de você se atualizar e começar a utilizar. Eu recomendaria que você começasse por essas ferramentas, tá? Lembrando que não é entrar na ferramenta, falar para escrever um artigo para você, copiar e colar no seu WordPress. Se você fizer isso, você muito provavelmente não vai estar gerando um conteúdo de valor para o usuário, que vai ser um conteúdo ali não editado, feito de qualquer forma, e esse conteúdo provavelmente ele não vai ser performático do ponto de vista de monetização, né? A forma como você vai estar falando com o usuário, a disposição de elementos ali do conteúdo, ela não vai ser muito interessante. Então você tem que usar essas ferramentas para te ajudar na elaboração de conteúdo, né? Seja o seu time de redação, ou você, se você ainda escreve os artigos do seu projeto. É importante que você saiba que essas ferramentas elas servem para auxiliar, elas não substituem um redator, tá? Se você acha que você vai pegar, assinar o ChatGPT e demitir toda a sua equipe de conteúdo, saiba que você provavelmente está indo para um exagero, assim, né? Eu diria que essas ferramentas elas facilitam a vida dos seus melhores redatores e tornam eles mais eficientes, beleza?